vamos lá. Esse aqui, originalmente, seria uma apresentação sobre desenvolvimento cruzado no MSX. Eu preferi dar uma pequena esticadinha para falar um pouco mais de algumas outras coisas que também são importantes. Tá? Antes de começar, né, eu vou fazer os objetivos. Ou seja, o que você aprenderá nesta tarde. Basicamente, assim, como o software MSX é escrito, ou como ele era escrito, e até um pouco assim, podemos dizer, de outras plataformas eram e são escritos, algumas ferramentas úteis que vocês podem utilizar para o seu dia a dia, para programas que vocês queiram fazer, e uma forma interessante de organizar o código para facilitar a programação. Mas o que você não aprenderá? Se não é o objetivo dessa apresentação, ensinar assembly de nenhuma língua, nenhum processador conhecido, assim como outra linguagem de programação aqui. Não vou explicar como funciona as entradas do MSX. E o principal, não vou ensinar uma receita mágica de fazer jogos com um clique, até porque isso não existe. Daí o Unity para provar isso. Você clica, mas clica bastante ruim. Um pouquinho de história. Como o software do MSX era escrito, nós temos duas vertentes, duas formas básicas de fazer isso, né? O desenvolvimento nativo, que é inclusive um pouco da nossa visão romântica daquela época, o cara sozinho lá no quarto, um quartinho de empregada, fazendo o programa dele, ele um pacote de assembly, um VSzinho ligado na TV, ou então uma fita cassete lá, um cartuchinho mega assim. Ou seja, era um cara sozinho ou em equipe, desenvolvendo, programando, depurando e testando tudo no código, tudo no metal. E essa, claro, é a solução de mais baixo custo, né? Porque você só tem a questão do equipamento que você já está desenvolvendo para ele. Tem o desenvolvimento cruzado. Nesse caso, você vai escrever, vai depurar, vai testar, talvez testar o software num outro equipamento. Ele é mais complexo, você tem, né, dois computadores distintos para trabalhar, também mais caro por conta disso. E é uma coisa que parece moderna nos dias de hoje, mas assim, é bem mais comum, ou foi bem mais comum na época que a gente possa imaginar. Hoje temos exemplos como, por exemplo, o HP 164000, né, o Logic Development System, usado pela Konami. Essa máquina da década de 70, a Konami usou até para fazer o Metal Gear. Ele permitia que ele simulava outros processadores. Inclusive, ele tinha um simulador de 80. Outro era o Philips Microprocessor Development System, acho que um concorrente da HP, feito pela Philips, só que assim, esse aqui tem mais cara de computador que é muito colocado da HP. Isso aqui era uma máquina com Unix, permite ligar acho que 3 ou 5 usuários simultâneos. Quem tinha um desse? A OperaSoft, lá em Madrid. Na verdade, a Philips deu para eles para poderem fazer desenvolvimento de software para MSX. E por último, que talvez seja meio desconhecido no Brasil, que é o Program Development System. Eu quero falar um pouquinho disso, esse cara lembra um pouco que se segue, que se pode fazer hoje em dia. O PDS ele foi criado pelo Tony Glester lá em algum ponto de 84 para desenvolver jogos no Commodore 64, especificamente para desenvolver um único jogo, o Skyline Attack. Isso na época da Argonaut Games. A Argonaut Games, se você procurar o Super Nintendo Mini, você vai ver essa empresa como parceira da Nintendo. Ela existe. Nesse caso, eles desenvolveram uma solução que eu desenvolvia direto no MPC, mais precisamente se desenvolvia num Apricot, que foi o primeiro clone de PC na Inglaterra. Eu gosto muito dele, porque tinha um LCD gigante, um teclado, com muita coisa que eu não sei o que era. Você desenvolvia nele, você até fazia desenhos nele, e você tinha uma placa ISA espetada nessa máquina, e você tinha uma outra placa espetada na user port do Commodore 64, então assim, o programa estava pronto, você dava o build, você dava o send para o Commodore 64 e ele rodava o jogo. Você tinha inclusive a opção de você fazer decoração, rodar em etapas, assim. Este é o Skyline Attack, ele é um jogo. Nessa brincadeira, o Commodore 64 estava crente de que estava rodando um cartucho, né? O Commodore 64 ele fica no monitor aguardando que alguma coisa chegue da placa. Esse Skyline Attack é um jogo que fez tanto sucesso, mas tanto sucesso que ele não tem no Leon 64, ele não tem no Mobile Games, eu quase apanhei para achar esse screenshot. É um Project Defender, ou seja, o jogo não fez muito sucesso. Em compensação, o Andy e a galera, eles pegaram o PDS, que eles fizeram do PDS, fizeram PDSistas, os caras eram muito bons em nome, tá? E eles comercializavam esse cara ao custo de 500 libras. Que dá um bom dinheiro hoje em dia, imagina na época, fora o PC. Para ajudar um pouco, eles também fizeram uma placa chamasse de host do Atari ST. Mas poderia tanto desenvolver no Atari ST quanto desenvolver no PC. E expandiram um pouco, ou seja, você podia usar o PDS não só no Commodore 64, como também no CPC, no MSX, no Sampo P e no Spectrum.
Se vocês entrarem com a memória, a wiki do CPC, a CPC Wiki, tem um tópico sobre esse PDS, tem a foto das 4 placas. Pelo menos as 3 placas, o Amstrad, do MSI, do Spectrum, são idênticas, mesma disposição dos componentes, são muito conector. Foi bastante usado pela Inglaterra, que eu não consegui entender. Recentemente, acho que tem pelo menos um mês, o Michael Archer, ele liberou na conta do GitHub uma série de jogos de Commodore 64 que ele desenvolveu. Então lá tá o Alien 3, tá o Altered Beast, tá o Rampage, tem uma série de outros jogos. Tudo isso usando o PDS, ou uma das versões do PDS. O R-Type do Spectrum foi finalizado no PDS. Na verdade, o cara que começou a desenvolver no Spectrum dele, ele viu que estava ficando pesado o projeto, conseguiu arrumar uma amistade no CPC. No final, assim, vendo no horizonte despontar o fato de que o cara que tinha encomendado o jogo não ia pagar para eles, ele e os outros caras que estavam trabalhando com ele, armaram uma história e conseguiram adquirir, por exemplo, o patrão comprasse para eles um PDS, 500 libras, mais um PCAT, 1.500 libras, para cada um dos 3 caras. Porque assim, pelo menos a gente tem a máquina para voltar a trabalhar, ou tudo vai falhar, a gente vende e retorna o dinheiro que prometeram para a gente. O que eu posso chamar de caixa básica de ferramentas para desenvolvimento cruzado? 3 componentes. O editor de texto, o editor de programas, não é o Word, gente, por favor. O montador cruzado, ou seja, você vai fazer o build, você vai fazer a compilação, que é uma linguagem de programação, na máquina que você está trabalhando, gerando código para uma arquitetura. E o emulador. É sentir pouco trabalho tem que ir na máquina para fazer o teste e para voltar. O que eu uso? Isso aqui agora é totalmente pessoal intransferível. Eu uso o Atom, mas assim, editor de texto é o programa que você mais tempo vai ficar. Então, assim, usa aquele que você está confortável, assim, senão você começa a afetar a sua produtividade. De vez em quando também uso o Vim. Ele é útil para fazer umas coisinhas divertidas. Por que eu uso o Atom? Até a parte dele é limpa, ele não tem um monte de botão para ficar me perguntando o que esse botão faz. Vai ficar dando os labels lá, para saber o que tem. Ele é extensível. E o principal, como ele foi montado para a galera do GitHub, ele se integra livre e maravilhosamente com o Git, em diversos aspectos. Algumas extensões que eu uso, vou falar sobre tudo. Eu tenho que usar o Realce Syntax para os 80, né? Para mim, os 80. O Minimap, que mostra uma estrutura do meu código, que é bom para você achar trechos de programa que você já sabe como eles se parecem, tem que ficar dando região até encontrar. E o Pigments, não necessariamente isso aqui tem utilidade para programar em assembly de MSI. O que ele faz, assim, você coloca um código de cor, ele coloca a cor de fundo ali para você ver. O editor config é não sei explicar direito se ele é mais um plugin que você instala em editores, que ele permite que você crie um arquivo de configuração que configura o teu editor. Isso não tem muito propósito quando você está trabalhando sozinho, ou está numa equipe. Você começa a entender o cara que configurou a tabulação para ser espaço, o cara configurou a tabulação para ser tabulação, o cara que acha legal botar um enter no final do código-fonte, o cara que não se preocupa de deixar espaço no final de uma linha. Ou seja, o cara que salva formato de DOS, o cara que salva formato de Unix, o cara que é purista e salva formato de Mac OS clássico. Então você configura tudo aquilo que o editor tem que saber para trabalhar os arquivos. Então quando o cara dá Ctrl S, ele arruma, personaliza. Ele personaliza, ele deixa tudo muito igual. Isso é muito útil quando você tem equipe. Cada um abaixa faz de outro jeito. E esse cara tem plugin para uma porrada de coisas. O LJ e a família dele, acho que o Pachar, do pacote, que já suporta por padrão. É um arquivo que você salva no diretório do projeto e ele se vê. Acho que como se fosse uma formatação, né? uma formatação padrão. É assim, cara, querido senhor editor, salva o documento assim. Ignora o seu dono. Isso quando você trabalha em equipe, você percebe. O cara que vai mexer aqui, de repente tem 50 espaços depois da linha, e quando você está trabalhando juntando código com o Git às vezes pode reclamar desses 50 espaços. Essa carinha do Atom, não dá para ver muita coisa, ele está com 2 painéis, aqui tem código, aqui tem uma parte de desenho. Geralmente eu trabalho com uma tela só. O minimap é isso aqui, é a miniatura do meu texto. Isso aqui é a série de 80, isso aqui também basicamente só uma imagem. E tem uma coisinha que eu fiz para me ajudar a saber que imagem é essa. Ele desenha o padrão. Agora a parte divertida.
Tem diversos computadores cruzados para os 80. Eu uso o Plasma, ele foi escrito pelo Julián Albo, espanhol, C++. Já está exatos pouco mais de 10 anos sem atualização. Ele suporta os 80, ele suporta, em tese, salvar em diversos formatos de arquitetura, com Objeto, de código objeto. Não, tá. Ele salva em IntelX, ele salva em TAP de Spectrum, ele salva em executável de MS-DOS, da Amstrad, ele salva em binário da MSX, em teoria. Suporta todos os opcodes do MSX. Ele segue a sintaxe do macroassembler da Digital Research, que foi o assembler que a Microsoft comprou para fazer o M80, mas não contem para ninguém. Tem uma documentação muito ruim. Eu literalmente fui aprendendo sobre esse cara, fui aprendendo função do código-fonte dele na rotina de teste. E tem bugs curiosos, literalmente curiosos. E ele, apesar dos pesares, ele é usado pela equipe da CBIOS, que é a BIOS livre de MSX, para desenvolvimento. O emulador, já que eu falei de CBIOS, eu estou usando o OpenMSX, acho que pode usar o Blue ou qualquer, até o WebMSX funcionaria para isso. Ele emula com perfeição, ou quase com perfeição, eu tenho descoberto. MSX, MSX2, 2 e o Turbo R. Para o básico, ele já vem com a CBIOS, funciona razoavelmente bem, mas assim, eu já apanhei com coisas que a especificação da BIOS do MSX falava que funcionava daquele jeito, e na prática funcionava diferente. Então assim, sempre tem uma BIOS de máquina de verdade para fazer os testes. E claro, ele te economiza tempo, porque você não tem que transferir para o MSX para trabalhar. Agora é festa. Ferramentas de apoio. Além desses três caras, você tem um monte de outras coisinhas que você começa a utilizar para trabalhar. Eu uso o Bash e as ferramentas do Bash, Tail, Head, Cut, geralmente para processar arquivo, né? Eu uso o Make, porque assim, eu não quero lembrar a toda hora qual é a sintaxe do Pasmo para compilar com rótulos, usando rótulos locais quando eles começam com underline. Eu uso o Git para controle de versão. Por favor, gente, usem o Git para controle de versão. Vai salvar a vida de vocês um dia. Para desenho, eu uso o GIMP. Eu uso o Screen Converter e o Tiny Sprite do Rafael Janoni. Esses dois caras são em JavaScript, rodam no navegador. Deve PHP, na verdade. Rodam no navegador, você precisa ter instalado. Para algumas coisas, eu até faço a imagem no GIMP, jogo para o Screen Converter e depois volto para o GIMP para poder fazer um pós-tratamento. Eu uso um pouco de Python, pode ser quase muito às vezes, e também MSX Basic. Você abre o emulador, para você fazer um troço aqui, você faz no emulador rapidinho, você faz um código que de pouco trabalho. E aquele negócio, às vezes ele sabe escrever programa para escrever um programa, por mais estranho que pode parecer. Ferramenta, por si só, já é uma coisa que te ajuda, mas você também tem que saber por onde e que caminho seguir, né? Para montá-los para desenvolver seu software. Isso sim, já foi uma experiência do Flappy. O primeiro jogo eu escrevi todo em Assembly. Na verdade, ele não era todo em Assembly, era um programa em Basic, que tinha uma porrada de chamadas de código de máquina. No final, assim, o que tinha em Basic era Spin 1, Color Keys, ou seja, eu peguei o que tinha sobre que era em Basic, era pouquíssima coisa, e converti para a chamada da BIOS. A versão pública desse programa era uma tripa com 1.500 linhas de código. 1.500 linhas de código, eu estou desconsiderando os gráficos. O jogo tem em torno de 7K e meio, eu acho. E, sinceramente, assim, preciso achar uma coisa, page down, cadê o programa, não sei se não achei. Tanto que, assim, a primeira versão pública, assim, o primeiro commit lá está com um arquivo só. Acho que o segundo e o terceiro commit no repositório eu já quebrei, porque assim, estava difícil de trabalhar. E qual o problema desse cara? Ele é uma tripa, é um script, posso dizer. Ele segue uma linha reta. Como ele não tem nenhuma modularização de componente, até hoje eu consigo fazer nenhum tipo de alteração. Tipo, vou acrescentar um segundo no rascol para aparecer na tela. Isso já é complicado, do jeito que estão as rotinas. Ou seja, modularização e separação das coisas é uma coisa importante. E foi uma dúvida que eu estava tendo desde então. Essa foi a Flappy, para quem não conhece, quem nunca viu, eu nunca vi no celular. Então eu comecei a pensar em arquitetura. O que se usa quase sempre, quem trabalha com programação web deve conhecer a tal da MVC. A MVC ela surgiu em 79 e, como tudo, no parque da Xerox, para desenvolvimento de aplicações de interface gráfica. Basicamente o que o MVC fala assim, separe o que é representação da informação do que é coisa do usuário. Separe.
Eu comecei a pesquisar e eu achei duas matérias interessantes. O primeiro é o do Frank Poff, que é o Creative Platform Game with JavaScript, que é um vídeo de 2 horas e pouquinho. Você tem que sentar e ter uma disposição, em que ele explica como desenvolver um jogo em JavaScript usando não o MVC estrito sensu, mas usando um modelo que ele chamou de Controller Display Game Engine. Ele separa o que controla os personagens numa biblioteca, o que desenha coisa na tela em outra, o que é o jogo propriamente dito numa terceira, e a orquestração do conjunto na quarta. Tem também um outro material, esse é do Cohen Vickers, acho que é assim que se pronuncia, que é o Game Architecture, Model View Controller, que ele usa o MVC tradicional, assim, não tem muita diferença entre o que os dois falam, é mais nomenclatura. Um fala moda, o outro vai falar game, e por assim vai. Eu acabei montando uma coisa simples, ou mais simples para mim, como todo bom programador super sou. Eu criei uma camada chamada Display. Vamos falar em MSX. Display, ela cuida de jogar coisa na tela. Ela contém todas as rotinas que gravam coisa na VRAM. O controller, ele controla os objetos, seja um objeto que é controlado pela máquina ou controlado pelo usuário. Ele que lê a porta do joystick, a porta do teclado, também controla a interação entre eles. Tipo, o personagem A bateu no personagem B, ou o tiro encontrou o personagem, então trata o que fazer a seguir. E o engine é o cara onde eu emendo tudo, onde eu colo tudo. Uma curiosidade, isso aqui tem uma certa hierarquia. Engine só acessa controller ou outra biblioteca do engine. Controller só acessa display ou outra biblioteca do controller. Display só acessa entre si. Por mais que sim, não tenha controle de escopo em assembly de 1080. Aliás, quando eu estava fazendo essa apresentação, me deu vontade de criar uma game. Eu comecei a perceber que seria muito mais legal você poder pegar coisas que estão aqui, e elas ficarem um pouco mais coerentes. Eu comecei adaptando, isso é um jogo de Spectrum, chamado Scuttlebot. Eu estava escrevendo esse jogo, com a alegria do Ricardo, quando eu comecei a ter essas ideias. É um jogo de merda, né? Vocês vão entender. E eu comecei a mexer com isso e falei, poxa, eu estou desenvolvendo um jogo aí, tem muita coisa pronta, eu não vou alterar todo o código agora, e se essa minha ideia não der muito certo. Então eu resolvi topar um projeto do zero. Eu sou doente. Assim surgiu o Nosedive para MSX. Nosedive é um jogo que aparece em uma das 500 milhões de easter eggs que estão dentro do Black Mirror Bandersnatch. Esse é o único que está na versão de software, porque os caras forneceram um jogo de verdade de Spectrum, contrataram um programador para fazer isso. Ele foi programado pelo Matt Westcott, é um cara que, inclusive, enquanto eu analisava como o jogo funcionava, sem saber quem ele era, quando você vê esse cara de Demoscene, pelas coisas que ele fez, eu acertei. Eles deram um mockup que a galera de artes fez para apresentar no filme, no seriado, e ele se virou em fazer o jogo. Não é 100% igual, mas é muito parecido. A ideia é a seguinte, você é um cara que acabou de pular da janela, tem que desviar do qualquer obstáculo que tem, inclusive dos muros do prédio, e colecionar os globos oculares que vão subir. Isso é referência com outro episódio do Black Mirror, que agora não lembro de cabeça clara. Eu não li todo o roteiro dos easter eggs. Esse é o Black Mirror na série, né? Telinha de Spectrum, um TS-80 Feliz Contente aqui. Então essa aqui é um mockup da galera de arte. Esse é o jogo de Spectrum. Aliás, o pessoal de artes, eles não usavam as cores escuras do Spectrum, ficaram somente nas cores chapadonas. Então o jogo tem 7 cores, não tem 8. Tem 16. Esse é o jogo em particular. Ficou assim, eu falei que o cara, ele é de Demoscene. Para começar é o seguinte, a ideia que você tem é que toda a tela está subindo. Mentira, a tela não está subindo. A tela está parada. A animação do tijolo te dá a sensação de que a tela está subindo. E os obstáculos que estão subindo. Isso é perceptível em alguns bugs que acontecem na animação desses dois caras aqui, que eles vão sujando a tela. A versão de MSX, ela é baseada no Spectrum, baseada na lógica do jogo. Eu não copiei, eu não fiz uma versão do jogo, exceto pelos gráficos, tudo do zero. Eu tirei screenshot e joguei pro GIMP, depois joguei com a ferramenta do Jalani para cortar as coisas. Ele tem 8K, o jogo original tem 13, ficou menor, isso é bom. Tanto em ROM quanto em Melodic. Ele requer, por enquanto, um MSX com 16 KB, se você for rodar ele de fita cassete,
Ou se você fizer o incrível feito de gravar um cartucho, o MSX com 8K é suficiente. Você pode jogar de teclado ou pode jogar de porta 1, se eu não estou enganado. E esse é o Lost Live de MSX. Por isso que eu usei Sprite. Mas que deveria ser cinza. Aliás, tenho que confessar que eu mudei já isso aqui, tá? Deixei o olho mais bonitinho, mais com cara de olho. Mas eu não gosto da combinação de cores. Não ficou a cara de um jogo de MSX. Ficou a cara de um jogo de Spectrum. Ah, pode dizer que portou. Alguém vai dizer que foi um porte do Spectrum. Tiveram tantos? A espanhola. O porte espanhola. Porte espanhola. Vamos falar de arquitetura, que é mais interessante. Como é que eu implementei essa coisa do MVC ou do DSL? Eu tenho os componentes do técnico, são 3 diretórios, e em cada um deles eu tenho um conjunto de arquivos, ou de assembly, que contém o... Eu não tenho que chamar de elemento, eu não chamar de objeto, porque objeto alguém vai querer fazer referência para os objetos, da noção objeto, mas até estamos quase muito perto. Ou seja, esse aircon aqui, que é o objeto que controla o ar-condicionado, ele só conversa com o irmão dele em controller e o controller só conversa com o irmão dele em display. A hierarquia ela se mantendo aqui. Quando eu não tenho nenhuma correlação direta aqui, geralmente por exemplo, o screen trabalha com esse daqui. E aqui no caso o engine central que controla o screen. Eu tenho só um objeto chamado score para facilitar a vida. O wall são as paredes que sobem, né? Aqui eu falo que tem que subir, aqui eu controlo isso, inclusive na tela. O window é o objeto que desenha aquela janelinha que abre na tela. Eu digo qual é o frame que tem que ser desenhado, a animação que está em screen, que é chamado de screen, faz o resto. A mesma coisa aqui também com o ar-condicionado, tem 2 frames. Roupas tem, entre aspas, 2 frames. Já tem 2 padrões de varal que eu troco. O varal na versão de Spectrum é dinâmico. Esse aqui é o mais complicado. O globo ocular tem 4 frames de animação. O carinha tem 2 frames, mais um frame de salto, né, que ele vai reto. E a dentadura, em tese, sim, ela tem 2 frames, só que ela usa 4 sprites para desenhar. Ou seja, eu estou usando próximo dos sprites possíveis e imagináveis aqui na tela. Além disso, para facilitar a vida, eu criei um arquivo chamado binary.agem, que ele encapsula a rotina principal do jogo, assim como o cartridge também encapsula a rotina principal do jogo. Qual a ideia? Eu poder gerar qualquer tipo de executável sem precisar mexer na rotina principal. A inteligência de como é que faz um reload, aí eu ia falar assim, o Pasmo ele sabe fazer reload, só que você tem que saber como o Pasmo faz reload. Você tem que usar rótulos com nomes específicos para fazer reload. Senão você gera um binário que tem o direito de execução 0. É muito legal isso. Eu fiz fazer o meu. O cat, porque ele precisa botar um padding no final para fazer uma coisa muito para executar. Eu tenho o config.agem, que eu botei alguns parâmetros. Não só um único parâmetro. Eu posso configurar aqui, sem ter que ficar mexendo no código. Por exemplo, o seriado, o globo ocular é branco ou cinza, com os rabichinhos em vermelho. O jogo do Spectrum, eles tem cores sortidas. Acho que o cara sempre percebeu que ia dar muito trabalho fazer isso. Ele ia perder velocidade. Então ele deixou quieto. Eu, como estou usando Sprite, deixei essa opção liberada. Você pode usar a versão do seriado ou a versão do easter egg. Macros, apesar de ter criado macros e ter somente 2 macros, que é um copy todos os registradores e o outro push todos os registradores, eu não usei no jogo. Isso aqui foi uma coisa que eu criei para facilitar a minha vida, porque não, eu já vou explicar, e a função bem. Eu vou explicar basicamente ela, antes de seguir adiante. Isso foi o que eu já falei, os encapsuladores. Eu criei um parâmetro que, assim, se está ligado como 0, ele vai fazer o jogo, montar uma versão do jogo. O que a gente gostaria de fazer é o seguinte, trocar os gráficos. Os gráficos eu não acho eles bonitinhos. As variáveis, não tem variável em assembly. É muito parecido com o ponteiro em C. Você define um rótulo com endereço de memória e lá você usa. O problema é o seguinte, 1, 2, 3, tipo, você consegue trabalhar. Você consegue chegar a 50, 60 variáveis, fica humanamente impossível. Você cria a variável 1, está no endereço C00. Ah, 1 é C00 mais 1. Ah, a terceira variável, ela é 16 bits, então 02, a próxima vai ter que ser mais 2.
E assim vai. Tem algum momento que você vai perder a conta, é sério. Eu fiz um programa que basicamente eu coloco o cabeçalho do assembler um if zero, que o código nunca vai ler, e ali eu defino as variáveis, eu defino se ela é byte, se ela é word, o tamanho, o valor original, e se ela é um array. E assim, um programa faz isso para mim. Eu parei de me preocupar em organizar a variável. Isso aqui é a função principal. Ela é literalmente, hoje em dia, imexível. Não tem mais o que fazer com ela. O proc é específico do Pasmo, ele define um bloco de procedure. Significa que esse cara aqui ele é um módulo local. Eu posso usar loop em qualquer outro lugar do código, isso é muito bom. Porque tem uma hora que você pede imaginação para o nome de volta. Eu chamo o init.io, que inicializa as portas de I/O do PSG, e o git init, que inicializa o registrador do PSG, ou o contrário. Eu incluo as variáveis, eu chamo o engine init, que é a função que está aqui dentro, e faço incluo os demais módulos na ordem que tem que ficar aqui. Eu não estou com o código facilmente à mão. Vocês podem ver no notebook depois, melhor, né? Ele está aqui. Eu teria que ir para lá para o Eu teria que ter o notebook do Juan para mexer. Agora, essa é a parte legal, perfeito. Tem para baixar esse jogo? Eu ainda não liberei. Quero liberar no máximo na semana que vem. Ah, show. Eu estou com um bug que eu posso mostrar lá embaixo com relação a MS1. Eu não estou fazendo. O TMS, né? TMS no Vector 28, eu não estou. Agora no 18 também, no 29, né? Eu não estou fazendo nenhum malabarismo com o processador de vídeo. E quando os olhinhos sobem, eles sobem em bloco de 3. E eu não sei de onde está vindo isso. Testei no Frael, Eu testei no Frael. E Também 3. Você mencionou a produção do Mario. Eles estão usando as mesmas técnicas de você, ferramentas antigas, o mesmo sistema para produzir esses jogos, eles têm uma ferramenta mais moderna. Aquela do PDS ou... É porque na televisão nós temos o acesso da computação gráfica, mas eles produziram um jogo para rodar na máquina. Da mesma maneira que você produziu esse jogo é experimental? Não sei. O jogo o jogo que a Netflix liberou, né? Eu não consegui fuçar muito o código. Assim, sendo um cara de Demoscene, eu acho que o código vai estar quase que meio que ilegível. Ele liberou a ROM para você jogar no emulador? O jogo está liberado. Você pode Qual é a fuçar. plataforma? Spectrum. É Spectrum? Nativamente Spectrum. Ele postou no Twitter dele, não acredito que em 2018 alguém me pagou fazer um jogo de Spectrum. Não, porque na televisão tá com o chroma lá e a computação gráfica. Na TV, ele comenta também, assim, acho que no Reddit, ele comentou, assim, eu fui o cara que fez o Nosedive pro Spectrum, faça-me pergunta. Aqui que eu fiz uma pergunta, ele falou, olha, aquilo ali que aparece no seriado é uma arte que fizeram, que é o nome dos caras no técnico do jogo, é uma arte que fizeram, né, que tenta fingir que é um Spectrum, até faz color flash, mas assim, aquilo não é Spectrum. Eles ligaram sabe-se lá o que, sabe-se lá o que ligaram ali numa Sony Trinitron, vamos que vamos. O que ele fez foi um jogo, assim, baseado em cima daquilo ali, ele montou. Como ele montou, eu não sei. Chegou até uma ROM para jogar no emulador. Tá disponível. Mas é debugar e saber como estão as coisas. Ele tem, assim, o jeito como ele programou as coisas, eu sinto que está bem mais assíncrono. Né? Porque quando o cara morre, o cenário continua rodando até que ele deixe de morrer. Ele deve ter feito uma série de coisas que ele impediu nas interrupções do espectro. Os códigos do carinha do Walter Bicho e companhia, eles têm um estilo de programação de tripa, feito lá no PDS. Que literalmente começa o jogo, fim do jogo. Tá programado assim, sem modularização. A ideia de modularizar, por exemplo, é o seguinte. Se eu não quiser, mas eu não implementar o vaso não, eu implementar o varal. Não, vai dar muito trabalho de fazer. Mas depois que eu fiz o vaso e fiz o ar-condicionado, são basicamente a mesma rotina, e sobe um shape na tela. E o vaso é mais fácil ainda, porque eu só tenho que subir, eu não tenho frame para animar.
pensei, vou fazer o varal. Aliás, quando eu fui fazer o varal, eu descobri que quando eu exportei, converti os arquivos dos gráficos, eu não trouxe varal. Assim, esse jogo ele foi feito em mais ou menos 4 meses. Eu tive um intervalo de 1 mês parado, porque eu estava batendo a cabeça por conta de uma bobeira que eu fiz no computador em file. Eu estava compilando o programa, montando, não é compilando, que é sempre, estava montando o programa e estava acabando em erro e subiu o emulador, eu achando que era a versão que tinha sido aprontada. Era a versão velha. Então a minha alteração nunca funcionava. Era uma animação com relação a esse cara aqui. Esse cara tem a animação mais complexa. A dentadura é literalmente uma cópia dele. A diferença é que ele tem um range menor para se movimentar, ele vai estar inteiro. Ele vai fazer visibilidade. Mas de resto são a mesma coisa. Mas assim, usando isso aqui, eu posso tirar qualquer componente do jogo sem mínimo de alteração na... Eu posso tirar o varal só mexendo na rotina principal do jogo. 3 ou 4 chamadas. Não mexo mais nada. Eu tiro lá e depois apago os arquivos. Resolvi o problema. Se quiser adicionar alguma coisa, Se quiser adicionar um novo componente aqui, também está muito mais simples. Sim. Separar modularizado. Deixa eu ver se consigo lembrar de cabeça sem consultar o histórico do Git. Primeiro eu fiz as paredes subindo, depois eu fiz o cara caindo, depois eu fiz a animação dos globos, depois dos globinhos eu fui para o ar-condicionado, depois do ar-condicionado eu fui para... o globo foi para cá, depois eu implementei o ar-condicionado, implementei o vaso, e no final eu fui cuidar da tela de abertura. Eu fui fazer a janela. Se quisesse botar alguma... E tem umas gambiarras que estão definidas aqui, e é bom. Em vez que é a posição original inicial dele no jogo. Eu literalmente ponho na cara de pau quando o jogo começa, na ordem, aí eu... Implementação. E você colocou algumas coisas pré-definidas no início. Ah, é isso. Da cabeça. Ela está aqui, ó. Esses 2 caras sempre vão aparecer aqui. Eles já são inicializados nesse lugar aqui, porque é o seguinte, como eles rodam, e essa tela não tem 24 caracteres, essa animação tem 25, eles sincronizam. Tem nos meus testes que de repente isso aqui ia subindo e ia aparecer na posição errada. É assim, eu sou bem novato mesmo nessas coisas, mas por exemplo, esse programa aqui que você escreve, né, os jogos, os programas, nele você também pode abrir outros arquivos para você editar, para você modificar também. Não, é um editor de texto convencional. Nada muito... Que nem o bloco de notas do Windows. O bloco de notas serve para fazer nota. Um jogo existente. Você modificar o jogo existente, modificar ele, Não. colocar sprites novos. Não, você tem ferramentas que fazem isso para algumas arquiteturas. Nintendo é conhecido das ferramentas para hackear. Tem 58 milhões de hacks no Mario, né? Não, se o Nintendinho tem diversos. Extrai extrator de sprite, extrator de música, editor de sprite, editor de música, tiles, tem tudo disponível. O professor de gráficos foi você mesmo que fez, né? Professor de gráficos, eu estou usando do Janone. Na verdade, sim, tem coisa que eu fiz na mão. Tem coisas que eu fiz um programa em Basic, que importou um bitmap para dentro do emulador e eu salvei em outro lugar. Tem coisa que eu usei o GIMP para salvar 2 tiras de arquivos. Tem um programa em Python que eu fiz que pega essas 2 tiras e eu redistribuo, porque alguém na Texas, a pessoa na Texas que desenhou como os sprites tem que estar organizado, nunca programou na vida. Tem uma explicação para isso. Você pega a primeira metade, a metade esquerda do sprite e depois só a metade direita. E isso é muito chato quando você está desenhando, porque você tem que depois fazer a reposicionamento. Eu fiz um programa para isso. Por onde começar? Para quem está iniciando, para quem quer aprender, para dar um gatilho assim. Começando a conhecer a arquitetura. O que é o MSI? Qual é o processador? Não precisa entrar em assembly já de cabeça. Começa a entender como é o PSG. O jogo é quase 80% gráfico. Mas não PDP.
Mostra entender como o VDP do MSX1 funciona. Esse conhecimento você vai levar para o 2 e para qualquer outro processador do MSX. Como está a organização dele, como é organizada a VRAM. Você tem um material editado pelo Felipe Bergo, que é um manual de uma assembly que ele montou chamado FOCA, que é o Fudeba Assembly, que ele tem um guia básico da arquitetura do MSX. Ele fez um manualzinho que explica o assembly que ele montou, o FOCA. Ele fala sobre a programação usando um assembly PRUSIX, programa Cunha. O resto tem um guia de referência rápida de instruções dos 80, isso é interessante. Depois ele vem um resumo da arquitetura do MSX. Ele fala da chamada da BIOS, dos endereços de memória, endereço de hook, fala com calma do VDP, fala da PPI, fala do PSG e fala da Mega RAM. Esse é o material mais mastigado que você vai encontrar hoje. Tem bastante informação, eu tenho o certo. Acho que é foca.sourceforge.net. Tá no SourceForge. Inclusive é um livro que fica na minha mesa. Quando eu vou tirar dúvida, eu acho mais fácil ir lá do que nele. Para mnemônico dos 80, eu uso o CLR Home, que é de uma galera que programa em calculador da Texas. Mas começa com Basic. Você vai se divertir com Basic, depois você vai se misturar com o XB, o Turbo Basic, depois você vai se aventurar com a Assembly. Você vai começar a ver que isso aqui podia ser mais rápido. Aí você vai ver a chamada da BIOS, você vai ver, esse aqui é o comando tal do Basic. Então eu posso usar isso aqui direto. Vale para quem começa com Basic, melhor. Dominando Expert da Aleph, bem básico, para estar começando, né? Acho que é o melhor material para quem está começando. É bem didático, bem explicadinho, né? É onde senão a maioria de nós começou, né? Eu nunca li ele. Dominando Expert, você tinha Hotbit. É, por isso. Você sempre foi do Eu fiquei esperando dominando Hotbit sair na livraria. Aí eles lançaram aquele livro, Como Usar Seu Hotbit. Não, como usar é um copy-cola de vários livros. Eu sei. O livro do Hotbit é ruimzinho. Eu fui aluno do cara que escreveu o livro do Hotbit. Ele era usuário de Apple. Não, pediram um manual técnico, um manual técnico. A gente tem exemplo clássico. Duas empresas que trouxeram um professor para fazer um livro. A Gradiente com o Expert e a Tende com o Coco. O Coco da S80. Sim. São até hoje, no caso do Coco, até hoje, o TRS-80, os manuais são queridos pela comunidade. Muito. Os Unraveled. Sim. Não, o originalzão. Original 77. Ah, sim. Das séries 80. São muito queridos pela tinha lugar para você fazer anotação. Já começa subvertendo aí, né? Você dá um livro para uma criança que ela pode escrever no livro. Já aumenta o interesse. Ela tá acostumada a isso na escola. Só que sim, não uma página inteira, né? Que ela rabiscar. Mas tem algum lugar que tem a rotina pronta? Por exemplo, a gente fazia movimentar uma letra na tela com o cursor. Fazer uma movimentação do personagem. Tem rotinas prontas pra gente ter como exemplo? Eu nunca vi. Tinha uma versão do biblioteca de jogos específica para. Tinha Basic, gráfico Basic, tinha uma versão Basic, né? Eles já tinham esses sprites. O Basic da versão suporta sprites. Aliás, eu vou contar um segredo para vocês. É maravilhoso. O oposto, né? É maravilhoso botar sprites na telinha Assembly. É tão mais fácil no Basic. É quase um parto colocar sprites dentro de Assembly. É movimento livre, né? Se for só para colocar o sprite, para ele andar na tela, é mole. Para ele subir da esquerda para a direita é mole, da direita para a esquerda é mole, de cima para baixo é mole. Movimento livre, esquece. Você tem que mexer em vários endereços. Fazer animação é mais complicado ainda. Alguém na Texas não sabe, nunca programou na vida. Eu acho que a grande dificuldade para quem está começando é como juntar as bibliotecas, né? Trabalhar. Uma coisa que eu estou tentando fazer com o Pascal, né? 48 milhões de bibliotecas e tantos material junto e por onde começo? O código-fonte do Flipboard está liberado, está mais legível. A movimentação do passarinho ele está assim para baixo. Eu mexo num único endereço da memória de vídeo. O primeiro endereço através dos sprites são 4 sprites, eu mexo nos 4 e acabou. O sprite desce, o sprite sobe. O problema é quando você tem que fazer para a esquerda e para a direita junto. Ainda mais quando você chega aqui, ó. Aqui e aqui. Dica, quer começar a fazer um jogo de MSX? Faz com sprites que não batem lá, não sumam na borda.
limitador de sprite. Porque quando você chega aqui, você tem que mexer num. Por exemplo, aqui é 0. 0 menos 1 é 0 menos 1, menos 1. Menos 1 em X é 255. Então, tá, aqui vai aparecer aqui. Aí você tem que. Ah, não, é 255, mas eu tenho que ligar um bit aqui que faz o sprite andar. Acho que tem que ir 2 bits para direita. Aí você tem que lembrar que isso existe. É por isso que no Commodore 64 ele tem 320 pontos na largura, mas o do 460. Alguém na Commodore sabia programar. Alguém na Commodore percebeu que não Fez é isso muito no VIC certo. 2. Pensou nisso no VIC 2. Não vamos usar 2 bytes para botar endereço de memória, porque 320 são 2 bytes na Atari também. Eu tenho na minha conta do GitHub um monte de código xilento de assembly. Tem o próprio Flappy Bird, vai ter esse cara aqui. Tem outros jogos que estão parados, que eu tenho que voltar a mexer. Eu tenho um péssimo hábito de ficar documentando as coisas. Se você olhar nessa telinha aqui do APA, aqui é assembly, aqui é comentário, tá? Tudo que a pessoa está fazendo. Quem pegar posteriormente vai ter pulante. Eu, inclusive. A gente não lembra. Eu não lembro quem fala que comentário de código-fonte é uma carta de amor que você escreve pra você mesmo. Então uma pessoa que a gente conhece na comunidade dizia que todo projeto dele tinha que começar à noite e acabar naquela noite. Porque ele programava bebendo. Chegava no final da noite, estava de porra, olhava cagada e jogava tudo fora. O próprio Bob Pape, ele fez o Rampage pro Spectrum. Ele recebeu um telefonema na terça-feira do cara que é o empregador dele. Assim, o cara contratava um cara, contratava um moleque que sabia programar, é sério. Assim era a vida na Inglaterra dos 80. O cara ligou, peraí, tudo bem. Então, tava passando com a Activision agora, ainda há pouco, os caras falaram que era o jogo para sexta-feira. Tá pronto? Não. Então, eles querem você na Activision para terminar o jogo. O cara literalmente pegou a mochilinha dele, pegou os arquivinhos dele terça-feira, aturou 6 horas de trem, ele morava em Gales, foi para Londres, que é Londres, para o escritório, e dormiu na Activision até sexta-feira. A Activision tinha armário, tinha lugar para levou um saco de dormir. Que bom que ele conseguiu dormir, hein? Ele tinha, não conseguiu dormir, não. Ele falou o seguinte: estava chegando o prazo para entregar o jogo, ele não tinha feito a animação dos monstros. E estava preocupado com isso, ele quis fazer um teste. Aí ele botou uma só para exibir os monstros. E os monstros começaram a se mexer do jeito que eles tinham que se mexer, como estava combinado que eles iam se mexer. Em algum momento da madrugada ele fez o código lembrado. Ele fala, é um pedaço do programa que eu não quero nem olhar. Senão eu não vou fazer de novo. Aí na história do Rampage também da Activision, ele fala que eles não tinham uma máquina para treinar, para saber como era o jogo. Eles iam no bar que tinha um arcade e jogavam com o próprio dinheiro lá para ver como o jogo funcionava. Uma hora ele levou um gravador, ele jogava e ficava falando, feito um novo, mas tinha um gravador. Tipo, essa é a fase 3. A fase 3 tem 4 prédios e aquilo lá. Aí vem o helicóptero e vem um soldado pela esquerda, anotações enquanto ele jogava. Tinha obrigação de jogar bem o suficiente para chegar à última fase. Sim, senão não teve o trabalho. Ferrado com pereba. Não, a do R-Type tudo ainda, né? Que quando os caras estavam terminando o jogo, a Activision ligou, olha, o manual que a EREM entregou pra gente, e toda a explicação de como é o jogo, a mecânica do jogo, nós mandamos para traduzir, chegou hoje. Vocês ainda querem? Tipo, a primeira coisa tinha que estar pronta para os caras começarem. Os caras vão te contar. Não, eles arrumaram uma máquina da arcade do R-Type para ficar jogando no trabalho. Porque eles mexiam nos jumpers e já pulavam para fase 4, fase 5, para poder fazer as coisas. Super na moda ali. A tradução ele desembolsou todo no livro do cara. Ele monta no livro, fez até um showzinho lá, o cara vai embora. Começar a bater no cara, não, deixa a máquina com vocês, uma cena. Não sei se vale a curiosidade, mas a galera refez o desenho das 2 placas. Se quiser fazer uma placa do PDS pro seu micro de casa, vocês podem fazer. Tem esquema, tem circuito, tanto do servidor quanto dos clientes. Onde é que pode fazer? Você faz isso? Procura na CPC Wiki. A Wikipedia dos nossos pessoal, você tem um capítulo gigante sobre. Mas procura o seguinte, procura isso aqui, ó. Ah, tá. Programa de Development System. Aliás, o Andy Glaster, depois desse dos Estados Unidos. Essa Argonaut Games é a Ed Games.
Não sei, eu sei que eles também estão no nome deles, estão com a SNET, estão junto com a galera da SNET. É porque eles também reconhecidos nesse ramo de retro games. Isso tem uma época, né? E depois ele foi para os Estados Unidos e ele ajudou a fazer o análogo do PDS do topográfico. A caixa de desenvolvimento para fazer jogos de topográfico. Tem um blog do cara para explicar a vida dele. E tem a foto do caixote preto, um monte de coisa. Mais alguma pergunta? Este é um programa que cuida de fazer isso aqui é a sintaxe. É o que ele procura, é o que ele gera, na verdade. Outro programa que eu estava falando, eu desenvolvi um péssimo hábito que eu achava legal, deixar todos os gráficos em binário para trabalhar. Só que é o seguinte, é horrível para trabalhar. Eu vou liberar o jogo, mas eu fiz uma graça, tá? Isso para quem quiser. Eu fiz a capa da fita cassete, quem quiser imprimir. Isso aqui, eu resolvi converter tudo que é imagem, bitmap do jogo, para você não descer. Deste lado está o padrão, no meio está em binário e do lado está uma versão desenhada para saber o que é isso. É o famoso, dá trabalho, mas é necessário. Sim, porque é o seguinte, isso aqui, ó. Saber o que é, né? Esse é o varal. E todos os componentes da roupinha do varal. Eu descobri, depois de 3 meses, que eu não tinha exportado isso. Eu tinha perdido o arquivo. Fazer de zero, de novo. Só não vou botar uma história, acho que eu tenho banho, tá aqui no carro. Você fez isso 1.0? Não, aquilo ali eu fiz um programa para fazer aquilo para mim. Ah, tá. Desenhou, Eu pego o arquivo que está em binário, eu passo pelo programa e ele gera uma assembly com aquela organização ali. Inclusive com o byte do cara que quer quando for montar o Eu type. tô deixando a programação agora, eu falei, cara, eu não fazer um desenho vai ter que ficar sério. Eu agora sim, eu tô chegando na fase que eu tô fazendo um editor de desenho, um editor gráfico para isso, porque eu tô de saco cheio de ficar andando com um monte de ferramenta. Só uma coisa, você não tem nada do Scuttlebutt pra mostrar, porque eu falei pro pessoal que ele é um jogo de merda, o pessoal tá perguntando por quê, né? Tá se perguntando. Então acho que tem nada dele. Jogo ruim. Tem na internet, eu tenho que mostrar. Então depois a gente vê lá embaixo. Tá bom. A gente vê o pessoal lá embaixo. Então é isso. Tá no nosso blog. Pode ir lá no site, quem tiver curiosidade por que eu tô dizendo que o jogo é um jogo de merda. Você pode entrar lá no Reto Computaria, procura Scuttlebutt. O Scuttlebutt, assim, eu resolvi sentar o bumbum. Como seria fazer um jogo mais para um jogo de espectro, botar um jogo de espectro para MSI do jeito certo, com todo mundo vive falando, vive chorando nas comunidades. Se fizesse o jogo do jeito certo, seria melhor. Então eu comecei a fazer, só que no meio do processo eu comecei a empacar com arquitetura de software. O jogo eu acho que deve estar 70% pronto. Pô, acaba logo ele. Agora eu vou acabar. Depois do Buzz acaba ele.